Essa semana você vai gastar 7 minutos de joelhos. Quem vai fazer, diga eu. Quem vai fazer? Quantos minutos? E se eu não tiver palavras para falar 7 minutos com Deus? Você vai perceber o quanto Deus não é seu amigo, ou o quanto você não é íntimo de Deus, porque você não tem papo para 7 minutos. Eu quero desafiar você, se você encontrar com um amigo, para bater um papo, se você não tem conversa para mais de 7 minutos. Agora, entre num elevador e gaste 1,5 minutos de um andar para o outro, para alguns andares, com pessoas estranhas no elevador. Que tipo de conversa você tem com elas? Você já ficou numa sala com um estranho? Muita chuva, né? Mas estava precisando mesmo, né? Estava. Mas está quente, não está? Chovendo e quente. É quente, quente, né? Doido para o elevador abrir, para terminar aquele tempo. Porque é chato você estar com quem você não tem intimidade. Aí você fica lá, dobra o joelho, fica Deus. Está chovendo, né? Deus mandei muita chuva. Não tem papo com Deus. Por que não tem? Porque nunca construiu. E a gente quer de Deus o melhor, mas não damos o melhor. Deus não deu do céu o que Ele tinha de inferior. Ele deu a própria vida dele, Jesus. Tem gente que sequer dobra os joelhos durante a vida. Tem muito evangélico não praticante hoje. Não lê a Bíblia, não ora. Não tem um católico não praticante, o praticante? Já tem o evangélico não praticante. E aliás, e as reuniões de célula que ele esporadicamente vai, ou ao culto em que ele esporadicamente vem, passa a ser uma situação muito ruim de administrar na alma, porque essas canções não estão na pauta do seu dia, são outras. A mente está completamente no mundo e não em Deus. Foca em Deus e você vai dobrar os seus joelhos todos os dias. Se você não tem porta no quarto, cria uma porta no quarto e vai dobrar os seus joelhos no seu quarto, ou algum ambiente da sua casa, que você vai dizer: esse é o ambiente da minha oração. Que ambiente é esse? Da minha oração. Se o joelho está doendo, o que você vai fazer? Pega um caroço de milho, de feijão e dobra o joelho. Não. Se o joelho está doendo, põe um tapetinho e dobra os joelhos por 7 minutos. Se você não tem palavra para falar com Deus, diga: Senhor, eu quero gerar um clima com o Senhor aqui hoje. Coloca uma música e você fica só ali, dizendo aleluia, glória a Deus. Diga: Senhor, esses 7 minutos são seus. Todo dia. E nós vamos fazer essa semana 7 minutos pela família. Quem vai fazer? Não, só alguns eus. Quem vai fazer? Os homens com a voz forte, as mulheres também. Quem vai fazer? Então o diabo já está preocupado. Por que o diabo está preocupado? Porque essa semana vai vir chumbo grosso para ele. Não deixa o diabo ficar na sua casa fazendo o diabo todo dia. O diabo não tem medo de grito, o diabo não tem medo de título de evangélico, o diabo só foge de quem tem autoridade com o Pai. O diabo só respeita o nome de Jesus.
Você vai dobrar os seus joelhos no nome de Jesus. E você vai ter uma vida de êxito com a sua família. Você vai ver a prosperidade dentro da sua casa. Deus vai fazer milagres dentro da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Diga amém, pelo amor de Deus. Olha para a sociedade em geral. Família tudo destruída. Sim ou não? Olha para a sociedade. Olha. Você quer isso para a sua família? Quem é que está fazendo isso? É o diabo com pensamentos, com conceitos errados. Perderam-se o veio. E aí nós temos uma sociedade completamente desmantelada, pai sofrendo por causa dos seus filhos, mãe que vive angústia de alma diariamente, relacionamento rompido com os filhos. Tem família aqui que os filhos nem em casa da mãe vai, nem do pai. Tem família que um filho vai quando o outro não está presente, porque se for gera uma briga, e saiu do mesmo lugar, teve a mesma educação, cresceu e se tornaram inimigos. Quem fez isso? O diabo, claro. Sabe o que acontece? Os filhos de ambos passam a ser estranhos. Depois de 30, 40 anos, a descendência daquele indivíduo não se conhece mais. É primo que nem sabe onde está, não tem um veio, não tem um caminho, porque há uma destruição. Mas Deus quer que você tenha uma família abençoada, e a maldição vai ser transformada em bênçãos. Essas 7 semanas, nós não estamos de brincadeira, nós estamos em guerra para a glória do Senhor. E se você não está levando a sério, eu estou levando a sério. E aqueles que estão levando a sério junto comigo, nós vamos avançar e vamos vencer em nome de Jesus. Porque Deus só se move para quem leva Ele e a sua palavra a sério. Eu disse aqui na primeira semana, 7 semanas aqui todo domingo, boa parte já não vem mais. Se afrouxaram no propósito. São pessoas que têm um caráter frágil. Não é capaz de dizer não para uma situação. A pessoa tem que aprender a dizer sim e não. A vida é assim. Dizer sim para as coisas que corroborem para o projeto de Deus na sua vida, e não para aquilo que parece ser bom, mas não é. Porque o mal já tem o nosso não. O problema são coisas que vêm disfarçadas de coisas boas. O inimigo do excelente é o bom. Olha só, se eu não sou capaz de trazer a minha família 7 noites consecutivas debaixo de um princípio, onde você vai levar a sua família? E os filhos ficam olhando para os pais. E sabe que o pai não leva a sério o que o pastor diz. Possivelmente ele nunca vai levar o pastor a sério. Apóstolo, tem que falar isso para quem não está aqui. Estou vacinando quem está aqui. Porque quem está aqui é porque tem coragem. Está decidido, obrigado, essa era a expressão. Está decidido. A vida é feita de decisões. Cada decisão que a gente toma, a gente colhe daquela decisão que foi tomada. Eu decidi por Deus, e essas 7 semanas estamos batalhando pela nossa família. Estamos orando, declarando bênção sobre a nossa casa. E esta semana nós vamos fazer o jejum pela nossa família. Que tipo de jejum eu vou fazer? Você vai tirar da sua alimentação diária aquilo que você mais gosta de comer. Eu vou tirar o pudim da... Não estou falando disso. Você gosta muito de arroz?
tire. Ah, mas eu vou comer só salada, morre? Não, não morre. Eu nunca ouvi dizer que alguém morreu porque estava comendo só salada. Uma semana. Você vai fazer esse jejum por quem? Pela sua família. Você vai reunir sua família e dizer: essa semana nós estamos jejuando pela nossa casa. E domingo será o dia de fechamento, de quebrar as cadeias sobre a nossa família. E nós vamos entrar em 2017 com muitos decretos divinos sobre a nossa casa. E nós, como família, vamos voar para a glória do Senhor. Diga amém. Diga: vamos voar. Quem aqui vai voar? Quem vai voar? Qual família vai voar? Tem família que vive amarrada no cabelo das pernas. Um adágio. Nada dá certo. Nada. Problema em cima de problema. Nada dá certo. Está errado. Uma coisa é você passar por uma luta na vida, na família, uma enfermidade que vem, você vence, passa por ela. São coisas que vêm. A gente fica enfermo, mas Deus cura. Eu peguei uma gripe que quase morri. Chamei a minha família, disse: olha, pode ser as minhas últimas palavras. Fazendo um testamento já. Mas a doença vem e vai. Ontem eu estava mal, mas hoje eu estou bem, em nome de Jesus. Amanhã vai ser melhor. A doença vem e vai. Agora, eu passar um mês gripado, 2 meses gripado, aí já é coisa do inferno. Problemas vêm e vão. Agora a gente precisa resolver muitas questões e ter uma família que ande desatada, em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história de saúde familiar, o seu histórico de financeiro familiar, e Deus vai prosperar a sua casa, porque Deus não constituiu família para viver na pobreza, na miséria e na ruína. Você precisa declarar guerra à pobreza dentro da sua casa. Você vai dizer: pobreza, já chega, está na hora de você ir embora. E você vai dizer para Deus: Senhor, me dê sabedoria, inteligência e prospera a minha vida. Agora, a pobreza está desde o meu tataravô. Tá bom. Ah, mas é o país pobre. Mas tem muita gente ficando rica em país pobre. Eu não estou falando para a sua vaidade, mas a família precisa ter dinheiro para viver dignamente. Se você não está vivendo com dignidade, você precisa ficar inconformado com isso e nos seus joelhos dobrados dizer: Senhor, eu não aceito mais a pobreza na minha casa. A minha mesa será farta para a minha descendência, para os meus filhos, e eu terei não só para a minha família, mas vou ajudar os necessitados. Porque a Bíblia diz que o povo saiu do Egito e não havia entre eles sequer um doente e necessitado. A sandália deles duraram 40 anos no deserto, porque Deus fez milagre. Não tinha nenhuma loja da Havaiana para comprar uma Havaiana. Não tinha nenhuma indústria de sandália no deserto. Significa que eles andaram com aquele chinelo durante 40 anos, com sol e calor, e era feito de couro, podia danificar o couro, mas Deus colocou um produto naquela sandália e ela durou 40 anos. Quando você fizer as suas compras, coloque a mão sobre as suas compras e agradeça a Deus e diga: Senhor, multiplica o pão sobre a minha mesa. Eu não aceito a escassez dentro da minha casa, Senhor. Você tem que se indignar com isso. Agora, se você se conformar, meu irmão, você está enrolado. Porque a vida só muda com mudança da gente. E nós só mudamos quando a gente não aceita algumas questões da nossa vida. Aprender a reagir. Você quer ver uma coisa? Não vou instigar a violência na escola.
Dia desse eu vi um vídeo, um garoto apanhando na escola sem reação. Os pais dizem: meu filho, não briga na escola. Eu digo para minha filha: não briga, mas se defenda. Se defenda. Ninguém vai apanhar. E Jesus, queriam pegar Jesus, teve uma hora que ele deu no pé. Ele correu. Correr é uma defesa? É. Eu vi o garotinho apanhando, ele poderia correr. Eu já corri. E já encarei, já apanhei. A minha realidade era diferente, a minha orientação era outra. Mas eu digo para minha filha: se defenda. Porque tem gente ruim que vem só para bater em você, só para ver como é que é. Você não vai ensinar seu filho a brigar, a ser violento na escola. Briga não leva a lugar nenhum. Para não brigar, não se envolva com um menino que briga e tal. Porque nós aprendemos às vezes dos nossos pais a não se defender. A pobreza vem e a gente não reage. A doença vem e a gente não reage. O diabo entra dentro de casa, a gente não reage. O inimigo envia uma pessoa para dentro de casa, a gente não reage. Tem gente que o diabo está usando, está dentro da sua casa, expulsa. Não. Aí, ó, querido, que querido, fora. Porque você não é querido. Ah, você está gerando animosidade? Não. Se a Eva dissesse para a serpente: bate retirada, não teria mudado a história da sua família. Um dia Eva recebeu a notícia: Abel está morto lá no campo. Quem matou Abel? O seu outro filho, Caim. Onde começou isso? Começou com a voz da serpente. Não reagiu. Adão, vendo a serpente, o diabo no ouvido da mulher, e ele ficou lá só olhando. Temos que aprender a reagir diante das circunstâncias, porque quem reage busca caminhos. Eu ouvi dizer, quem estuda a tal da neurolinguística, que quando você diz não sei, não posso, não dá, essa negativa, o seu cérebro se fecha para a oportunidade. Mas quando você diz, ainda que não tem caminho, eu posso, o cérebro se abre para alternativas, para caminhos. Quem vai vencer a doença? Quem vai vencer a pobreza, a miséria e a ruína? Quem é capaz de vencer? Você vai dizer: eu posso vencê-la em nome de Jesus. Quem vai vencer a pobreza e a miséria? Você tem que crer nisso. Com ações. Que vê as ações. Davi foge com 600 homens. Já finalmente, já no fim da vida de Saul. Ele não era reconhecido rei em Israel. Ele está ali na região do Carmelo, onde está sendo incendiado agora, e nós temos que orar por Jerusalém. Naquela região havia muitos criadores de ovelhas, porque era um lugar estratégico. Era perto de Jope, onde tinha a casa de Simão, o curtidor. Lembra da história? Ali tinha cortiços de couro. E pele de ovelha naquela época não é hoje uma pele de ovelha. Você não vai sair por aí procurando uma pele de ovelha. Quem comprou uma pele de ovelha nos últimos 12 meses? Quem aqui nunca comprou uma pele de ovelha? Levanta a mão. Tem o menor valor para nós hoje, a nossa realidade. Naquela época, ninguém ia numa livraria comprar papel. Não havia as coisas digitais. Se escrevia, se fazia documentos em pele de ovelha. O valor agregado em uma ovelha era muito grande, porque tinha a lã, a pele, que se escrevia os livros. E na região do Carmelo, perto de Jope, era estratégico para exportar para a Europa e para a China as peles de ovelhas.
a lã, para o frio, a carne, que era cara. Uma ovelha não custaria menos hoje do que 5 mil reais. Naquela região tinha um homem que era descendente de Calebe, que só ovelhas ele tinha 3 mil. Era um magnata do agronegócio, crente. Ele tinha uma mulher, ele tinha muitos funcionários da fazenda. Como a ovelha era tão cara, se havia muitos furtos de ovelha, se pagava caro para a proteção das ovelhas. Mas enquanto Davi protegia as ovelhas daquele irmão, porque o exército de Davi estava lá circundando, ninguém entrava, ninguém saía, e Davi protegeu as ovelhas daquele homem. Durante aquele período, aqueles 600 homens poderiam comer diariamente pelo menos 2 ovelhas. Eles não tocaram na ovelha daquele irmão, daquela família. Não tocaram. Um dia, Davi manda uns emissários à casa de Nabal, dizendo: por favor, nós protegemos as suas ovelhas durante esse período, seu rebanho progrediu, as ovelhas engordaram e ninguém tocou nelas. Por favor, nos envie alguma provisão para o meu exército. Era época de tosquia, e era época de festa, e ele estava em banquete naquela região. Quando os emissários do rei chegou, o Nabal disse assim: eu nem sei quem é esse homem que vocês estão falando. Claro que ele sabia, porque os peões dele, os cuidadores, os pastores de ovelha, disse a ele que havia um bando de 600 homens circundando. Ele disse assim: olha a mensagem de Davi. Diga a este próspero que sejas bendito, ele, sua família e tudo o que ele tem. A palavra profética. Já pensou se recebeu uma palavra dessa do rei? Diga a este próspero que seja bendito, este próspero que a sua família e todo o seu bem, os seus bens. Ele mandou dizendo: eu não sei quem é você, e rejeita essa palavra profética. Os emissários voltam para o Davi e diz: o que Davi fez? Deixou 200 homens lá no quartel-general deles, e o mesmo Davi pegou a espada, que era um hábil em espada, e partiu para a casa de Nabal, cuja mulher chamava-se Abigail. Ele disse assim: que faça o Senhor Deus comigo, que não sobre nada da minha vida e da minha casa, se hoje eu não acabar com Nabal e todo macho que tem na casa dele. E vem a galope 400 homens armados para matar Nabal. Ia acontecer uma carnificina naquele dia. Um dos trabalhadores foi até Abigail e disse: Davi mandou a falar com Nabal, isso, contou a história. Mas você sabe como é que é o nosso Senhor, o nosso patrão, o chefe. E eu fiquei sabendo que Davi está vindo matar todos nós. No livro de Crônicas, ou Reis, narra a história que Abigail pegou bolos de uvas, de passas, carne de cordeiro, colocou no seu transporte, que era o jumento, e enviou os seus criados a levar uma oferta para Davi. Uma oferta para o rei pela minha família. Diga: uma oferta para o rei pela minha família. Diga: uma oferta para o rei
pela minha casa. Diga, uma oferta é capaz de desfazer laços de morte. Diga, uma oferta, diga com força, uma oferta desfaz catástrofe familiar. Já leu essa história? De que foi a decisão? E o Nabal só tomando o vinho. E está vindo a galope o juízo contra ele. Mas Abigail, a encontrar-se com o rei, ela se prostra e diz para o rei: essa aqui é uma oferta pela minha casa. Por favor, não destrua a minha casa. E o Davi parou, colocou a espada na bainha e disse: pela sua atitude de se prostrar, se rompeu o decreto de morte contra o seu marido e contra toda a sua casa. E aí Davi deu meia volta. Aquela mulher sábia, generosa e de atitude, interrompeu uma sangrenta ação dentro da casa. Porque cada ação nossa tem uma colheita. A ação daquele homem em dizer não, ele colheu naquele dia uma morte dele, dos filhos e de todo macho que havia. Haveria uma destruição total. Mas o que barrou? Uma oferta para o rei. Nós temos que aprender que o nosso coração em se prostrar, e quando nós damos uma oferta em nome da família, se estanca muitos juízos sobre a nossa casa. Quem está aprendendo, diga amém. Diga, uma oferta para o rei. Ela pegou tudo que tinha de melhor. Ela não pegou o pior. Ela pegou o que é de melhor. Diz assim: Abigail não perdeu tempo. Tomou 200 pães, 2 vasilhas de vinho, 5 ovelhas preparadas, 6 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo. Com isso carregou os jumentos, não era pouca coisa, e disse aos seus servos: vá na minha frente, eu seguirei logo depois de vocês. Ela, porém, não contou nada a Nabal, seu marido. Enquanto Abigail montava em seu jumento, passava escondida pela montanha, Davi e seus soldados desciam em sua direção. Então ela os encontrou. Davi tinha dito: foi um desperdício ter guardado todo o bem daquele homem no deserto, a fim de que nada viesse a se perder. Ele me pagou o bem com o mal. Então ele jurou, Davi jurou, e um judeu, quando jura, é um juramento, não se quebra, que Deus faça o mesmo e muito mais a todos os inimigos de Davi, caso eu deixe vivo um do sexo masculino sequer, ou qualquer coisa que pertença a Nabal. Quando Abigail viu a Davi, apressou-se em descer do jumento, ajoelhou-se em frente de Davi e curvou-se até o chão. Tendo caído aos seus pés, ela diz: tudo isso é culpa minha, meu senhor, tudo minha culpa. Por favor, deixe que tua serva fale a teus ouvidos, e ouve o que tua serva tem para dizer. Por favor, meu senhor, não deveria dar nenhuma atenção a esse servo indigno chamado Nabal, pois ele é justamente como o significado do seu nome. Nabal significa insensato, e sua insensatez tem estado com ele. Quanto a mim, tua serva, não vi os homens que enviaste. Todavia, meu senhor,
como vive Adonai e como vive meu Senhor, como Adonai me impediu de derramar sangue, como Adonai te impediu de derramar sangue, para te vingares com suas próprias mãos, que todos os teus inimigos e qualquer um que busque o teu mal, seja castigados, como tão insensato Nabal. Enquanto isso, deixa que os teus presentes, os quais tua serva trouxe ao meu Senhor, sejam dados aos homens que estão a serviço de meu Senhor. E por favor, perdoa a ofensa que o teu servo causou a ti, pois Adonai certamente estabelecerá o reinado do teu Senhor, pois o meu Senhor luta pelos interesses de Adonai, e não é possível encontrar nada de mal ao longo de toda a sua vida. Ainda que alguém venha em tua procura atrás de tua vida será protegida por Adonai teu Deus. Entretanto, a vida dos teus inimigos ele tirará para longe, como se fosse atirado uma pedra de estilingue. Assim, quando Adonai tiver feito tudo de bom para meu Senhor, tudo quanto ele tem dito sobre o meu Senhor, e te fizer reinar sobre Israel, o que aconteceu aqui não será obstáculo para meu Senhor, nem será causa de remorso para o meu Senhor, nem terá o meu Senhor derramado sangue sem necessidade, nem terá o meu Senhor feito vingança com as próprias mãos. Finalmente, quando Adonai tiver realizado todo o bem com meu Senhor, então lembre-te de tua serva. Davi disse a Abigail: louvado seja Adonai, o Senhor, o Deus de Israel, que a enviou hoje para se encontrar comigo. E abençoada seja a prudência que você teve em vir encontrar comigo hoje. Seja você, pois, que me livrou de derramar sangue e fazer com vingança com as minhas mãos, pois juro por Adonai, o Deus vivo de Israel, o qual me impediu de acabar com todos vocês, e que se você não tivesse vindo se encontrar comigo, nem mesmo um homem teria sobrevivido até amanhã, por causa de Nabal. Então Davi recebeu de Abigail o que havia trazido, e ele disse: vai em paz para a tua casa. E ela voltou. Quando ela voltou, ela contou para o marido tudo o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele sofreu um infarto, um susto, ficou 10 dias em coma e morreu. Por causa de um coração avarento, muitas famílias estão morrendo. Nabal, o nome significa insensato, bruto, estúpido. Todas as vezes que você entrega uma primícia, você estabelece a bênção na sua casa. Na sua casa. Princípio. Quando você entrega o seu dízimo, você provoca uma proteção no que você tem. Agora, quando você entrega uma oferta com propósito pela sua família, você está estancando toda e qualquer catástrofe dentro da sua família. Quem está entendendo? Três anos e meio de seca em Israel. Eu estou ensinando a vocês hoje, como meus filhos espirituais, sobre o princípio de oferta por família. Porque trabalhar, todo mundo trabalha, mas nem todos têm a bênção. Tem gente que se mata de trabalhar e não tem nada na vida. É verdade ou não é? Tem gente honesta, trabalhadora, mas não prospera. Tem ou não tem? Eu conheço muitos. Deus tem as maneiras de nos abençoar. Essas 7 semanas eu não poderia deixar de mencionar a vocês e a nós sobre o princípio da oferta para a família. Quando o diabo chegou diante de Deus,
ele diz para Deus assim, Deus pergunta: viste meu servo Jó, que tinha uma família linda, e ele oferecia sacrifícios, ofertas constantes pela família. Sim ou não? Constantes. Aí o diabo disse assim: por que Jó é o seu queridinho? Porque você colocou uma proteção na vida dele, que o diabo não podia entrar na família de Jó até o dia que Deus permitiu, porque havia uma proteção naquela família, e Deus vai colocar uma proteção em volta da sua casa, e o diabo não vai entrar na sua casa. Diga amém. O Davi recebeu a oferta de Abigail, que aqui há uma figura de uma família ofertando para o rei, de uma mulher de coração generoso. O que são 5 ovelhas diante de 3.000 cabeças? O que são 100 bolos de trigo, de figo para um homem rico? Nada. Mas o problema não era ter ou não ter, o problema era o coração. É a avareza que não deixava ele se avançar diante de Deus. Ele não era qualquer um, ele era descendente de Calebe. Aquela região era abençoada. Em Israel teve 3 anos e meio de seca. Israel precisaria de uma ajuda humanitária. Foi uma calamidade naquela nação, morte de animais, seca total. E você sabe que quando falta água, gera-se um caos dentro das famílias. Só um racionamento de água já gera um transtorno, o que dirá a ausência total dela. Já estou em outra história agora. Havia o profeta Elias, que foi sustentado por anjos, foi sustentado por corvos. Até aí nada aconteceu. Mas chegou um momento que Deus disse: vai para uma região chamada Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva, tem um filho, ela vai te sustentar. Ela não era judia, ela não pertencia ao povo de Israel, era uma estrangeira. Ele chega, a mulher está fora da casa pegando lenha, porque eles viviam na zona rural. E o profeta disse assim: ei, me dê comida. Com certeza muitos passaram ali pedindo, porque todos estavam com fome. Não tinha mais azeite, não tinha mais farinha. Aí ela disse: eu tenho um pouquinho de farinha, tenho um restinho de azeite, vou fazer um bolinho, comer e morrer. Olha como Deus é amoroso. Uma oferta, diga uma oferta. Diga uma oferta pela família. Nós vamos aprender a semear hoje pela família. Ela disse: a gente vai morrer. Ele disse: não, me dê primeiro. Qualquer um de nós, fazendo uma leitura social, chamaria daquele homem de um mercenário, um profeta mercenário. Comer a última comida de uma mulher viúva, pobre. A mulher, ela poderia muito bem dizer, dentro de uma lógica humana, o que eu tenho que fazer? Guardar primeiro o meu filho. Qual mãe faria isso? Mas aqui há uma diferença da leitura espiritual que se faz das coisas. Uma coisa é a leitura social,
outra coisa é a leitura espiritual. A leitura social é você dizer para uma mulher que ganha um salário mínimo: não entregue o seu dízimo. Sim ou não? Sim ou não? Claro. Como é que você ganha um salário? Uma leitura social é, olha, o salário mínimo é 880, não é isso? Tira 10%, é quanto? R$ 88 reais dá para comprar um pacote de arroz, dá para comprar um frango, não é? Dá para pagar a conta de luz, dá para fazer uma série de coisas. A leitura social é: não entregue o dízimo. A leitura espiritual é: entregue, porque Deus vai trazer a provisão. A leitura social da viúva de Sarepta, e não a de Eliseu. A viúva de Sarepta poderia fazer a leitura social: olha, há um caos na nação de Israel, e por causa desse povo de Israel, nós, da região de Sarepta, estamos morrendo também, porque a seca nos atingiu, e está um caos total. Eu vou comer, pelo menos vou comer com morrer de barriga cheia. Essa é a leitura social. É a lógica humana. A leitura espiritual é: eu vou fazer uma oferta, porque eu creio que Deus vai fazer milagre. E a palavra do profeta era: nunca vai faltar farinha e nunca vai faltar azeite. Nunca vai faltar provisão da semente que você fizer. Se você plantar farinha, vai colher farinha. Se plantar azeite, vai colher azeite. Se você plantou os dois juntos, vai colher os dois juntos para sempre. E nunca faltou farinha nem azeite para aquela viúva, que era o alimento primário para aquela viúva. Mas ela deu ouvido, diga, deu ouvido à voz do profeta. Diga, uma oferta pela família. Todo mundo naquela época estava padecendo de fome, morrendo, não tinha farinha e nem azeite na sua casa, estava numa crise econômica total, mas naquela família da viúva havia farinha e havia azeite, porque ela fez uma oferta pela sua família e o seu filho não morreu de fome, porque ela ouviu a voz do profeta sobre a vida dela. Hoje nós estamos aprendendo sobre semeadura familiar. Eu sei que há muitos de vocês aqui que são novos na igreja, nunca ouvi uma palavra desse nível de oferta. Não estou fazendo aqui para levantar fundos para nada. Eu estou lhes ensinando como pastor que precisa fazer oferta pela família. Todas as vezes que aconteceu grandes milagres, ou que aconteceram grandes milagres, foram precedidos de grandes ofertas. Gideão só venceu os seus inimigos a partir de uma oferta que ele fez. Elias venceu os profetas de Baal a partir de um sacrifício, de uma oferta que ele fez. Deus só levantou uma geração nessa terra a partir de uma oferta do seu filho, que foi dado para os homens, e nasceu uma geração de homens, das quais nós fazemos parte nessa noite. Uma grande oferta para se defender e levantar uma grande família. Jesus é a grande oferta de Deus, a melhor, a mais importante, a oferta de sangue, o seu próprio filho por nós. A ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Dê um aplauso a ele, em nome de Jesus. Diga uma oferta. Diga uma oferta pela família. Você pode fazer dessa palavra hoje entrar no seu ouvido e sair no outro. Mas você pode pegar essa semente e cair no seu coração e provocar uma mudança dentro da sua casa. Deus vai abrir caminhos para a sua família. Deus vai abrir caminhos
Às vezes uma oferta, ela pode barrar uma catástrofe de divórcio, de adultério dentro de uma família. Você já imaginou que prejuízo é para uma família quando acontece um divórcio? Fica barato ou fica caro? E muito caro. Custa caro para o Estado. Os funcionários vão ter que trabalhar mais em função dos indivíduos que resolveram, vieram aqui registrar uma união e agora querem tirar esse registro do cartório. Então, vai ter que trabalhar para isso. Custa caro. O filho, se tiver, vai ter um outro pai, ou uma outra mãe. E na maioria das vezes isso dá problema. Sim ou não? Às vezes, o segundo casamento, quando tem filhos, abre uma lacuna na alma de uma pessoa incurável. Você que está no segundo casamento, que Deus te abençoe. Você que tem filhos que não foi gerado por você, é de uma outra pessoa, cuide como fosse seu filho. E você que o tem, leve os seus filhos a respeitar o seu cônjuge como se fosse pai, para poder viverem. Tem que haver o respeito, porque às vezes os pais deixam legados para os seus filhos, que eles ficam vítimas desses legados que os pais deixam, até mesmo nos nomes que se colocam, nas situações. Eu vi uma história muito interessante um dia desse. Diz que um pai teve 3 filhos. 3 filhos. Ele colocou nome nenhum, cala a boca. Olha o nível de pai. No outro, confusão. E o outro, respeito. 3 irmãos gêmeos. Então, o pai morreu. Os irmãos estavam morando juntos. Um dia, confusão foi embora, sumiu. Aí ficou quem? O cala-boca e o respeito. O cala-boca disse: nós temos que achar confusão hoje. E anunciou no jornal, procura confusão. E confusão desapareceu. Aí eles ficaram desesperados e foram para a delegacia. O cala-boca era o mais velho. Aí chegando na delegacia, desesperado, ele disse para o respeito: me espera aqui na porta. E ele já chegou para o delegado: eu estou à procura do meu irmão. E o delegado: ei, rapaz, como é que é o seu nome? Ele disse: cala a boca. Ele: cala a boca como? Cadê o respeito? Está lá na porta. Você está procurando aqui o quê, rapaz? Confusão. Aí eu fiquei pensando, esses garotos foram vítimas do desatino dos seus pais. E os pais, eles vão construindo legados, e que os filhos agora são obrigados a caminharem neles. Por isso Deus quer te dar sabedoria para você deixar um legado. O que é um legado? É você deixar algo para seus filhos viverem, na sua moral, no respeito financeiro, espiritual. É os seus filhos caminhar naquilo que você deu. Quando o Salmo diz assim, o texto diz: ensina o menino no caminho que se deve andar, Provérbios, para mesmo quando ele estiver já na idade adulta, ele não se desvia dele. O que é o legado? Ensinar o menino, ensinar o filho, para ele. E aí o outro texto no Salmo que diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Feliz o homem que tem filhos, porque quando vierem os seus inimigos, ele pelejará com seus inimigos à sua porta. No mês de janeiro do ano passado, a casa da minha mãe inundou, e nós fomos lá reformar uma casa todinha.
Ficou bonita a casa. Quando foi essa semana, a casa inundou de novo, pior ainda. Perdemos tudo. Minha mãe acordou no meio da noite, com água já na cama. Aí ela acionou os filhos, aí veio filho que não falta, e neto. E veio a turma toda e tirou a minha mãe com tudo que tinha lá dentro naquela madrugada. Porque ela tinha filhos que pôde pelejar com seus inimigos quando veio à porta. É isso que o texto diz. Mas muitos relacionamentos, quando os filhos crescem, não querem nem saber do pai nem da mãe. Desaparecem, não querem saber do velho nem da velha. Quando aproxima é para pegar algum dinheirinho do aposento dele. E deixa o velhinho liso. Deus vai mudar isso. Você vai deixar um legado para os seus filhos. A Bíblia diz que o homem justo deixa a herança para os filhos e filhos dos filhos. Olha que prosperidade. Que venha essa prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a herança fica para os seus filhos e até os seus netos alcancem essa herança bendita que está sobre a tua vida. Quem recebe isso, dê um aplauso a ele nessa noite, em nome de Jesus. Mais forte. Aleluia, bem forte. Para as famílias. Mais forte. Diga bem forte. Uma oferta pela família. Diga uma oferta pela família. Abigail deu do que tinha. A viúva deu do que tinha. Porque ninguém dá o que não tem. Se dá o que tem. Essa questão de oferta, ela é muito séria. Porque a Bíblia reconhece dois senhores. Deus e o dinheiro. O dinheiro é um Deus. Tem muita gente que é servo do dinheiro. O Nabal era servo do que tinha. O que tinha mandava nele. Mas Abigail não se dominou pelo que tinha, ela dominou o que tinha. Não é proibido ter, proibido é ser dominado pelo que tem. Não importa se é muito ou se é pouco. Não pode ser dominado. Uma coisa que, apesar de não concordar com muitas doutrinas da Igreja Universal, mas tem uma coisa no Bispo Edir Macedo que diz assim: você tem que relacionar com Deus o seguinte: ou Deus é ou Deus não é. E é verdade. Ou Deus é ou não é na sua vida. Mas para você Deus é. Diga: Deus é na minha vida. Pronto. Isso está na minha vida. Depois de muitos anos, 10 anos se passaram, eu me encontro agora sendo pastor, com um grupo de 60 pessoas, e nós compramos essa área aqui. Levantamos no período de um ano cerca de 200 mil reais. Milagrosamente, se você voltar há 12 anos atrás, eu acho, o salário mínimo era menos de 200 reais. Quantos salários mínimos não foram envolvidos? Mas um dia eu estava aqui à noite, olhando, as telhas tinham sido colocadas, e aí me veio à memória o templo. O que veio à memória o templo? Porque um dia eu estava trabalhando nesse templo lá, um martelo caiu na minha coluna, bateu e eu fiquei desmaiado. Porque um pedreiro ímpio que estava trabalhando sacudiu para o martelo cair em cima de mim. E eu levantei, peguei o martelo, queria martelar a cabeça dele, novo convertido. E o pastor falou: não, não é assim não. Eu falei: mas eu aprendi assim. Depois criou um calombo enorme e que criou pus na minha coluna. E aí eu lembro que minha irmã espremeu aquele negócio e sarou, graças a Deus. Eu olhei para a coluna, lembrei do martelo que caiu e lembrei da oferta. E Deus disse ao meu coração: está aqui a sua colheita da sua oferta. Eu não fiz aquela oferta pensando em nada, confesso que nada. Eu não sei por que eu fiz isso, apenas fiz pela minha vida.
Eu creio na oferta de coração, da generosidade da alma e naquilo que faz falta para a gente. Porque aquilo me fez muita falta. Porque quando eu cheguei aqui em Brasília, eu sofri a beça, sem dinheiro. Fiquei muito tempo dormindo em cima de umas tábuas, porque não tinha dinheiro nem para comprar um colchãozinho de um dedo de largura. Então aquele dinheiro me fez falta. E não, isso não falo magoado, não falo isso por... Essa é a minha história com Deus, cada um tem a sua história. Mas Deus não envergonha ninguém, e Deus não deve nada a ninguém. Tudo que o homem planta, ele colhe. E se você plantar pela sua família, você vai colher pela sua família. E hoje eu estou ensinando a essa igreja a semear. Ninguém vence a pobreza se não for ofertante. A pobreza é um inimigo terrível. A pobreza domina nações. A pobreza governa a família por gerações. A pobreza é um inimigo que a gente precisa vencer. A pobreza rouba a felicidade. A pobreza rouba a alegria. A pobreza rouba a casa, rouba as vestimentas, rouba o calçado. A pobreza rouba o bom relacionamento entre marido e mulher. Rouba o relacionamento entre pai e filho. A pobreza atinge a nossa autoestima. A pobreza nos faz desacreditar de Deus. Os ricos não... Se você tiver dinheiro, você vai se afastar de Deus. Eu vi a frase de um homem que dizia o seguinte: se dinheiro te afastasse de Deus, o diabo ia te encher de dinheiro. Sim ou não? Se dinheiro nos afastasse de Deus, quem não tem estava perto dele. Eu não estou falando para uma plateia de rico, eu conheço o rebanho. E eu sei o que é passar escassez. Sei o que é viver na fartura, porque nasci numa família de um homem que tinha muito dinheiro. Vivi por muito tempo na minha fartura, mas depois aprendi a viver na escassez absoluta. E dói. E eu sei que tem muitos aqui que passam por isso. E se tem uma arma que a gente dá na cara da pobreza, chama-se semeadura, oferta com generosidade. Quem está aprendendo hoje? Quem quer vencer a pobreza? Diga: Senhor, me ajuda. Diga-me, aumenta a minha fé. Domingo que vem vai ser um dia de um divisor de águas para as famílias. Eu disse, domingo que vem será um dia de um divisor de águas para as famílias. Que o Senhor nos conserve em vida e saúde para estar aqui. Eu vou trazer domingo que vem uma oferta pela minha família. E quero convidar vocês a fazerem o mesmo. Quanto? Segundo as suas posses e segundo o seu entendimento e fé. Nunca fiz isso aqui, mas vou fazer domingo. E eu tenho certeza que nós vamos quebrar a coluna da pobreza. Muitas famílias aqui vão ver portas se abrirem e as coisas fluírem na direção da sua casa. Porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata e do ouro. E significa que o ouro e a prata não está na mão do diabo, está na mão de Deus. Então não é o diabo que vai me dar, quem vai me dar é Deus. E Deus se relaciona com fé e com generosidade. E nós vamos nos mover como família, em nome de Jesus. Essa oferta não é para pagar jantar, não é.
porque já está tudo pago. Não estou fazendo isso para tirar dinheiro de você, porque não é do meu perfil. Quem me conhece aqui muitos anos sabe quem eu sou. Eu nunca tive nada, meu coração preso a bens materiais. Não tem. Todas as vezes que eu estou em algum lugar que alguém ministra sobre oferta, eu fico desesperado. Se facilitar, eu dou tudo que tem. Mas eu não posso, que tenha família. Porque eu já dei 2 vezes. Então não estou falando isso, estou falando do que eu conheço. Vocês são meus filhos. E eu quero lhes ensinar sobre isso. Eu quero ver você morando numa casa melhor. Quero ver você passeando com a sua família. Quero ver você sendo um empresário bem-sucedido. Sucesso. Sem abandonar a sua igreja. Sem abandonar suas origens. Porque a maioria dos pobres que prosperam, que enriquecem, abandona suas raízes. Não gosta nem de dizer onde nasceu. Quem despreza suas raízes morre. Deixa uma árvore desprezar a raiz. Você nunca pode esquecer de onde você veio. E você não pode esquecer de onde flui a bênção de Deus. Muitas pessoas vieram para essa igreja, prosperaram e foram embora. Não falo isso com mágoa, não. Graças a Deus que eles prosperaram. Não despreze a fonte que está jorrando para a sua casa. Deus vai prosperar muitas famílias. Deus vai enriquecer famílias. Não existe lugar nenhum na Bíblia que diz que a riqueza tira o homem da presença de Deus. Porque Deus é rico. Lá no céu as ruas são de ouro. Deus é tão rico que diz que todo o ouro e toda a prata pertence a Deus. Jesus é rei. A primeira oferta que Jesus recebeu foram os reis que vieram do Oriente, trazendo especiarias, coisas preciosas que valiam milhões, trazendo para Jesus. Nós vamos dar um tapa na cara da pobreza e nós veremos os nossos filhos prosperarem. Os seus filhos não precisam sofrer como você sofreu para trazer o pão para dentro de casa, não. Isso não será um problema para o seu filho. Isso será uma alegria, ele terá em abundância. A sua velhice será uma velhice de abundância. E você vai se alegrar com a sua descendência, porque Deus quer prosperar a sua vida. Diga: Deus quer me prosperar. Diga: Deus quer me prosperar. Quem aqui quer prosperar? Não, levanta a mão e diga: eu. Quem aqui quer prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Mais forte. Quem quer prosperar? Dê um aplauso aos senhores que querem prosperar. Depois nós vamos falar da outra viúva que não dá tempo. Estava na pauta, mas não dá tempo. Domingo que vem, você vai chegar aqui com a sua semente e a tesouraria da igreja vai preparar um envelope escrito: oferta da família, pela família. Você vai entrar e vai pegar esse envelope e vai colocar a tua semente. E nós vamos orar. Mas eu quero te aconselhar a ler a história da viúva de Sarepta, da viúva de Eliseu e a história de Abigail e Nabal. Você vai dizer: diante disso, diante que o meu apóstolo pregou, nós vamos levar uma semente. Não precisa contar para ninguém, é segredo de família. Diga: segredo de família. Vai reunir a família. Se tem mais de um que trabalha em casa, reúne as ofertas de todos. A nossa oferta toda são R$2. Então traga essa sua oferta, traga.
Não, a nossa oferta é 10 mil reais. Traz a sua oferta. A nossa oferta é 100 mil reais. Traga. A nossa oferta é 1 milhão de reais. Traga. Quem me semeia 100 mil reais é porque tem muito. Quem semeia 1 milhão porque tem muito. Você acha que Deus pode fazer isso com você? Pode ou não? Então você vai trazer a sua oferta. Não é hoje. Hoje nós vamos entregar as ofertas normais do culto. Essa oferta é para o 7º dia desse seminário, dessa campanha de 7 semanas. E nós vamos fazer um jantar. Só que domingo você vai vir bonito. Não, bonito você já é, eu sei. Você vai vir com elegância. Vai pentear o cabelo, fazer uma chapinha. Quem tem cabelo? Botar sua roupa bonita, sua família. Para onde você está indo? Hoje eu estou indo para o dia da família na igreja. Se aparecer o diabo na sua casa, quem for, não receba ninguém. Esse dia é um dia que Deus estabeleceu para a família. E nós vamos fazer uma oração aqui. E depois nós vamos fazer um jantar juntos. E vai ser algo poderoso na vida das famílias. E nós vamos receber aqui 12 decretos para 2017. E nós vamos entrar bombando em 2017. E vamos prosperar em 2017. Vamos alavancar em 2017. A doença vai deixar de morar na nossa casa em nome de Jesus. O diabo vai ter que mudar da nossa casa. Ele vai sair do nosso quarto, da cozinha. Ele vai ter que soltar o nosso bolso, a nossa prosperidade. E você vai viver dias melhores com a sua família. Não importa o que os jornais dizem. Não importa o que os economistas dizem. Porque eles fazem leituras socioeconômicas. Mas nós fazemos leituras espirituais. E é debaixo da leitura espiritual que nós nos movemos. Diga aleluia. Diga domingo. Será o dia da família. Que dia? Coloca na sua agenda, não se esqueça. Você vai arrumar sua família e vai ver. Mas essa semana você vai tirar o que é de melhor que você gosta, como jejum. E vai dobrar 7 minutos os seus joelhos orando pela sua família. Você vai chegar, nós vamos fazer aqui o culto. Vai estar tudo preparado. Já está tudo pronto. Tudo pronto. Traga toda a sua casa. Ah, eu sou sozinho. Então venha sozinho. Ou traga alguém da sua família. Não entra nessa onda. Ah, eu estou solitário. E agora? Deus vai te dar uma companheira, te dar um companheiro. Venha para a noite da família. 7 semanas estamos orando, todos os dias orando. E Deus me falou naquele dia, e eu tenho certeza que o 7º dia será um dia de um divisor de águas. Não estou falando isso aqui para trazer gente para templo, não é do meu perfil. Eu estou falando como profeta de Deus. E temos que mover pelo que é espiritual. Amém? Quem vai estar aqui? Toda a igreja. Diga 2017. Eu viverei os melhores dias com a minha família. Você vai rir muito com a sua família. Se alegrar muito com a sua família. Os melhores momentos da sua vida não serão com discípulos, não serão com amigos, com colegas. Os melhores momentos da sua vida em 2017 serão com a sua família. Os melhores. Porque olha, as pessoas vêm e vão, mas é a família que permanece com a gente. Discípulo vem e vai. Família não. Antes de discípulo, antes de discipulador, a família. Depois os outros. Você está aí, você compreendeu hoje à noite o que eu estou falando? Sim ou não? Quem aprendeu hoje à noite? Amém. Então nós vamos orar. Nós vamos finalizar orando. Fica
Fica de pé.